Fala pessoal, boa noite. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o diário de obras. O diário de obras é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque é no diário de obra que vai ter a história do começo ao fim da obra. Então, tudo o que aconteceu no dia zero, às vezes no dia -5, vão estar no diário de obras. Tudo o que aconteceu no dia da entrega do empreendimento deve estar no diário de obras. Então, todas as fotos, pessoas envolvidas, atividades que ocorreram devem estar presentes ali. Às vezes a gente tem essas informações em vários lugares. Por exemplo, evolução das atividades, atividades que aconteceram. Puxa, eu já tenho isso no controle de curto prazo. Fotos, puxa, já tenho isso no informativo mensal. Tudo isso centralizado você só vai ter no diário de obras. Você pode fazer o diário de obras de várias formas. Você pode fazer um diário de obras no Excel, você pode fazer um diário de obras no Word. Tem até alguns softwares específicos para diário de obras. A gente utiliza o nosso ERP, que é o Cienge. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é esse processo de criação dentro do Cienge, como deve ser extraído esse relatório, onde ele deve ser armazenado e, consequentemente, postado. No nosso caso, o preenchimento do diário de obras, como já diz o nome, é diário. Então, todos os dias eu devo incluir o diário de obras no Cienge. E toda sexta-feira eu devo extrair o relatório referente à semana e postar no Pipefy. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, eu estou aqui no Cienge, na página inicial. Eu vou clicar aqui em Engenharia, Diário de Obras, Cadastro, Novo. Estou cadastrando um novo diário de obra. Vou preencher referente a uma outra obra, vou preencher referente ao Arandá, uma obra mais antiga. Vou pôr uma data antiga aqui também, vou pôr 1/8/2023. Uma terça-feira. Aqui uma coisa já é um detalhe bem importante. Em observação, você só coloca atividades que você precisa bater o olho e ver que aquela atividade aconteceu. Então, exemplos de atividades ou fatos que devem estar em observação. Hoje tivemos na obra Visita do CREA. Você coloca aqui. Hoje teve início de uma nova equipe. Entrada da equipe de azulejistas na obra. Você coloca aqui. Mobilização de grandes máquinas e equipamentos. Mobilização de perfuratriz. Você coloca aqui. Por quê? Vou dar um passo para trás, depois a gente recomeça aqui. Vou dar um exemplo. Pesquisar aqui referente a essa semana no Essenza. Então aqui está a semana do Essenza, semana passada. Todos os dias o diário de obra cadastrado. Qual foi a tarefa mais importante? Aqui, dia 13/9, entrou uma escavadeira hidráulica no terreno. Então, se eu for pesquisar aqui do terraço numa data específica, eu quero saber quando o Ministério do Trabalho foi na obra. Vai ter que estar ali. Eu quero saber quando iniciou a equipe de alvenaria do empreiteiro X. Tem que estar ali. Porque eu só preciso bater o olho e já saber que isso aconteceu. Então, retomando. Vou uma data aqui anterior. Vou pôr um exemplo. Mobilização, equipe de azulejista, empreiteira. Beleza. Índice pluviométrico a gente não preenche. Turno tem que preencher. Não tanto pelo horário, mas sim por conta disso aqui. Tava sol, choveu um pouco, choveu muito. É meio óbvio por que ele preencher isso, mas vale reforçar. Estamos em atividades de fachada. Tiramos um relatório do mês. Choveu 20 dias, é uma justificativa para o balancinho ter ficado parado 20 dias. Então é um resguardo que a gente tem que ter e deve ser preenchido de acordo com a realidade, de acordo com o que realmente aconteceu no dia. Beleza. Salvei. Vou vir aqui para a próxima etapa. Tarefas. Tarefas executadas. Vou adicionar quais tarefas aconteceram aquele dia. Tudo que aconteceu no canteiro deve estar aqui. Então, vou selecionar um tipo, vou por tarefa, quando é uma tarefa que eu consigo puxar
do meu link do orçamento X planejamento, então o ideal é sempre puxar daqui, pegar um exemplo da edificação. Ele já puxa um período parecido com o que você está preenchendo o diário de obras, ele puxou isso aqui automático. Vamos por um exemplo que nesse dia o pessoal estava terminando de montar o assoalho do 8º pavimento e começando a montar a tela do 8º pavimento. Então, o pessoal da forma estava aqui. Medição da tarefa não utilizamos, por enquanto não precisa fazer o preenchimento. Só vou aqui e vou dar um confirmar. Voltar em tarefa, edificação, dei um pesquisar. Como estava liberando, já o pessoal começou a montar a tela dessa laje. Esse dado aqui, se vocês quiserem preencher, fica legal, não é obrigatório. Então, eu vou pôr essa empreiteira, por exemplo, era essa aqui na época. Beleza. Ah, já adicionei tudo, é só isso de tarefa que estava acontecendo na obra no dia. Não, estava também acontecendo outras coisas em outros pavimentos. Você não coloca só o principal, ah, hoje a bola da vez é a estrutura, só vou falar sobre isso. Não. Vou voltar aqui em edificação, para procurar. E nesse dia também estava acontecendo a alvenaria do 6º pavimento. Então, beleza, tem um salvar. É importante, nesses casos, assim, a tarefa montagem de superestrutura, não está especificando qual laje ele está se referindo, dá para pôr aqui. Finalizando montagem assoalho do 8º pavimento. Aqui da armadura, também vou adicionar uma observação. Iniciando montagem tela 8º pavimento. Beleza. Aqui a alvenaria, também vou adicionar observação. Iniciando a alvenaria do 5º pavimento. Beleza. Ah, é só isso de tarefa que tem na obra. Mas espera aí. E a nossa mão de obra? O nosso servente, o nosso carpinteiro, a mão de obra própria, estava executando o que esse dia? Tem que adicionar aqui. Ah, não é uma tarefa que tem no cronograma, não tem no orçamento, é uma tarefa avulsa. Então vamos adicionar uma tarefa avulsa. Exemplo. Seguindo o padrão ali de cima, mão de obra. Limpeza geral no barraco. Seguiu o padrão ali de cima. Limpeza geral no barraco de obra. Aqui tem uma coisa importante, quando você adiciona uma tarefa avulsa, você não consegue vincular a um fornecedor. Ah, o que mais? Puta, o carpinteiro estava fazendo mão de obra. Proteção de periferia no 7º pavimento. Tá lá escorado, tudo, tá perigoso. Então o carpinteiro estava lá fazendo a proteção de periferia do 7º pavimento. Adicionei tudo que está acontecendo na obra. Então, andou na obra, anda com o caderno, anota tudo o que aconteceu na obra aquele dia. Depois você vai passar isso a limpo para o ciente. Ocorrências. Existem vários tipos de ocorrência. Quais que a gente mais utiliza? Acidente na obra. Então, teve acidente na obra, ele tem que estar no diário de obras. Recebimento de equipamento. Então, equipamentos grandes. Ah, recebi um vibrador. Não precisa. Recebi um nível a laser. Não precisa. Recebi uma grua. Precisa. Recebi o elevador cremalheira. Precisa. Recebimento de material. Também. Só coisas em grandes proporções. Recebi o porcelanato da obra inteira. Precisa. Recebi espaçador. Não precisa. Então, esse bom senso que vai definir o que você vai colocar em ocorrências ou não vai. Vistoria na obra. Qualquer vistoria tem que adicionar aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Recebimento de equipamento. Elevador cremalheira chegou na obra. Esse é o tipo de informação que deveria estar lá na observação, lá no cadastro. Beleza, adicionei as tarefas, adicionei as ocorrências. Agora eu vou adicionar as equipes.
para saber quantas pessoas estavam na obra naquele dia. Então, vou adicionar por insumo. Beleza. Então, vou procurar aqui montagem. Montagem de armadura da superestrutura. Quantos armadores tinham naquele dia? Tinham 6 armadores em cima da laje iniciando a tela. Era uma mão de obra terceirizada. Agora eu vou adicionar da forma. Os carpinteiros. Mão de obra, superestrutura, formas. Também terceirizada. Eles estavam em 12 pessoas finalizando o assoalho. Então agora a gente tinha servente, que era mão de obra própria, direta. 2 serventes. Um estava fazendo a limpeza, o outro estava ajudando o carpinteiro. Então, continuando. Muito importante adicionar também a equipe de gestão. Então, o mestre. Tinha um mestre na obra. Então, o mestre geral, o mestre da obra. Então, nesse dia só estava o mestre da obra. Uma pessoa. Estava o engenheiro. Tinha 2. Tinha um estagiário. Tinha 1. Todas as pessoas que estiverem na obra devem estar aqui. Equipamentos utilizados não precisa preencher. Dei um salvar e agora chega uma das horas mais importantes. Adicionar as fotos. No mínimo 4 fotos. 4 fotos por dia é um número legal. Menos que isso já começa a ficar ruim. Mais que isso também não precisa. Então vou pôr um exemplo aqui. Então vai ter uma foto da finalização do assoalho. Vai ter uma foto da montagem de tela. Vai ter uma foto da proteção de periferia. E uma última foto que vai ser da organização do canteiro geral. Eu vou vir aqui em escolher arquivo. E aqui tem uma parte bem importante. Dentro da pasta de obras, vou escolher aqui o Essenza como exemplo. Tem que ter essa pasta de fotos e ela deve estar organizada dessa forma. Então, o ano, mês, cada dia da obra tem uma pasta com as suas fotos. Em todas as pastas devem haver fotos. Então, vou dar um exemplo, vou pegar aqui como se fosse dia 9 de setembro. Beleza, para colocar essa primeira foto, sempre exibir em relatórios. Segunda foto. Terceira foto. Quarta foto. Dei um salvar. Agora sim, finalizei o meu relatório deste dia. Devo fazer isso para todos os dias da semana. Vou excluir esse aqui como um exemplo, para não ficar perdido. Beleza, e como que eu tiro o relatório da semana? Aqui em Diário de Obras, Relatório, Diário de Obras. Vou pegar o do Essenza mesmo, para mudar a obra. Pegar o do Lume. Em Apresentação, vou clicar em Analítico. Vou escolher uma semana aleatória. Vou voltar aqui para março, dia 4/3. Estou falando de semana. Então, do dia 4/3 até o dia 9/3. E eu quero que sejam exibidas as imagens no relatório. Vim aqui em Visualizar. Aqui estão as tarefas executadas no dia, os horários, o tempo estava aberto. Então, nesse dia teve alvenaria interna do terceiro, instalações hidrossanitárias do segundo, instalação de malha de aço do 14º, forma da laje do 14º. Todas as pessoas envolvidas, 29 pessoas estavam na obra aquele dia. Como eu falei, engenheiro tinha 1, estagiário tinham 2, encanadores tinham 2, armadores tinham 3, técnico de segurança tinha 1, operador de grua tinha 1, e as fotos referentes ao dia. Então, 4 fotos, tá ok. Seguindo, outro dia, mesma coisa, tarefas, pessoas, fotos. Isso são informações essenciais. Beleza. Terminei, vou salvar.
e vou colocar no nosso Dropbox. Também voltando, dando um exemplo. Vou aqui em andamento, vou escolher a obra, Essenza, planejamento e controle, diário de obras. É assim que deve ser. Então, diário de obras e a semana que ele se refere. Então, vamos supor que esse aqui é um exemplo da S5. Salvei aqui. Fechou? Falta uma parte do processo, que é postar esse relatório em algum lugar. Então, eu vou vir aqui no Pipefy das obras. Vai ter sempre uma tarefa recorrente semanal, que é o diário de obras. Vou clicar aqui em comentário. Por exemplo, diário de obras S4 em anexo. Postei isso aqui, adicionei em arquivos, fui lá, selecionei dentro da pasta, o arquivo subiu aqui, finalizei o processo. Aí, por fim, algumas dicas importantes. Às vezes esse processo de inserir no Cienge, colocar a foto uma por uma, é um pouco moroso. Tem que fazer para meia hora todo dia para fazer isso. Às vezes você pega, tem tudo anotado num caderno, todas as fotos já guardadas na pasta, você pode parar na própria sexta-feira ou na quinta-feira, em algum horário, e passar tudo a limpo no Cienge de uma vez. Não precisa todo dia entrar no Cienge e passar o diário de obras a limpo. O importante, o processo é toda sexta-feira o relatório deve estar completo no Pipefy. Então, eu acho que ficou um vídeo um pouco comprido, mas está aí o passo a passo, as principais dicas. Se tiverem dúvidas, avisem. Beleza? Abraço.